Bom dia, pessoal. Coloca a apresentação aí para a gente, por favor. Todo mundo bem? Bom, primeiramente, queria agradecer, pelo convite, para a gente estar sendo aí a empresa que vai ser estudada aí nos projetos no decorrer desse semestre. É muito importante para a gente estar participando desse projeto, até porque o IESB é uma instituição bem reconhecida aqui em Brasília e fora de Brasília também. E fazer isso no curso de Publicidade e Propaganda, que foi onde eu me formei também, não aqui, mas me formei em Publicidade, é muito gratificante. Então, eu vou começar apresentando para vocês aqui. Vou fazer uma breve apresentação minha. Então, como eu falei, hoje eu estou como gerente de marketing do Grupo Big Box. Trabalho lá já há 8 anos. Entrei lá como analista ainda. Não era da área de marketing já, só que aconteceram várias coisas no decorrer do caminho. Hoje, a minha área ela integra o CRM, que é o programa de fidelidade, o meu Big Box, e o Ultra Clube, que a gente tem a bandeira de atacado também. E também o Trade Marketing. Para quem não sabe, o Trade Marketing é a área que negocia os espaços das lojas com os fornecedores. Então, todas aquelas... Quando você vai no supermercado e você vê uma ilha de Nestlé grande na loja, ou algum adesivo, tudo aquilo é negociado. Então, o fornecedor ele negocia aquilo, paga um valor mensal por isso, e a gente monetiza ali os espaços da loja através das negociações com os fornecedores. Além disso, eu também gerencio a parte do e-commerce, que é o Big Box Delivery. E eu trabalho já no varejo há alguns anos, estou há 10 anos, vai fazer 11 agora. Quando eu entrei no supermercado, na verdade, quando eu entrei na faculdade de Publicidade e Propaganda, eu não pensei em entrar no supermercado. Meu intuito era ser diretor de arte. Acho que a maioria das pessoas que entram no curso de publicidade quer trabalhar com criação. E esse era meu foco. Só que aí, no 5º semestre, eu comecei a fazer um estágio na área do trade, no supermercado. E aí, daí para em diante, eu fui construindo minha carreira dentro do supermercado. Então, assim, eu espero que vocês, quem está aqui e tem interesse em entender mais sobre o supermercado, assim, é realmente uma área muito legal de entrar. É para quem gosta de trabalhar mesmo sem parar, porque a gente realmente trabalha muito, mas é bem legal, assim, no final do dia, você ver seus projetos sendo implementados e tudo mais. Fiz algumas especializações, uma na área de negócios digitais, na PUC, e outra na área de gestão do varejo, mesmo voltado para a parte de supermercados. Tá? Pode passar, por favor. Então, hoje aqui, eu já me apresentei, eu vou falar um pouco sobre a história do Big Box, vou falar um pouquinho aí sobre a nossa visão e valores, também sobre como utilizar as cores nas peças que vocês vão criar nos projetos de vocês. Posteriormente, depois, eu vou enviar um arquivo com todas as logos que vocês vão precisar para criar as peças publicitárias, alguns vídeos também. Tá? E vou falar sobre os projetos. Bom, para quem... acho que todos vocês devem conhecer o Big Box. A gente tem loja espalhada praticamente por Brasília inteira. A história do grupo ela começou lá em 1989, tem 35 anos, vai fazer 36 esse ano. Começou numa mercearia pequena, ali na 106 Norte. Por muito tempo ficou só com essa loja. Quando foi em 94... 94? Quando foi em 94, a gente inaugurou a segunda loja, que é lá na Matriz, na 402 Norte. E daí para em diante foi só crescendo. Hoje nós estamos com 23 lojas do supermercado. São 23 Big Box e 23 Ultra Box, que é a nossa bandeira de atacado. Para os projetos, a gente vai trabalhar apenas o Big Box. Tá? Todo mundo deve conhecer aí os peixinhos icônicos do Big Box. Os peixinhos eles surgiram aí na década de 90. E de lá para cá eles sofreram várias reformulações. Ele não é dessa forma hoje. Hoje ele está mais no estilo mais Pixar. E esses peixinhos aí, é muito engraçada a história, porque a gente não tinha intenção de ter um mascote, na época, não tinha um mascote. E aí fizeram uma propaganda de TV que tinha um aquário com os peixinhos. E aí o pessoal falou, nossa, gostei desses peixinhos aí. Foram os clientes mesmo que gostaram dos peixinhos. Aí o pessoal da agência, na época, eu ainda não estava no grupo, falou, vamos trabalhar nos peixinhos. E aí eles criaram, fizeram 3D. De lá para cá, os peixinhos até falaram, há uns 20 anos atrás, os peixinhos falavam nas propagandas. Então, um conversava com o outro.
depois disso, a gente tirou os peixinhos falando e hoje a gente só usa ele em umas peças esporádicas. Mas usamos ainda, e muita gente... Big Box, supermercado dos peixinhos. Todo mundo conhece aí o Big Box pelos peixinhos. Além disso, aí, em 2019, um pouquinho antes da pandemia, surgiu o Big Box Delivery. Então, quando veio a pandemia, a gente estava preparado já, porque a gente já tinha uma venda digital bem pequena. A gente cresceu mais de 1.200% de lá para cá em relação a faturamento. Hoje, o Big Box Delivery já representa mais de 5% das vendas da rede. Então, 5% do que vende vem do online. Né? O diferencial do delivery aí é a separação de pedidos, é o atendimento personalizado. Os separadores falam com todos os clientes que pedem, né, pelo e-commerce. Além disso, a gente, em 2019 também, lançamos o nosso programa de relacionamento, o Meu Big Box, e a rede só vem crescendo. Né? Tem mais uma inauguração prevista para esse ano ainda, do Big Box. Não posso dar mais detalhes ainda. Pode passar. E aí a gente vem com... É muito importante isso, vocês terem em vista o propósito, a visão de futuro e os princípios da empresa, porque os trabalhos precisam ser pautados em cima disso. Né? Tudo que a gente faz na empresa é baseado nesses princípios. Então, eu vou ler para vocês aqui. O nosso propósito hoje é oferecer experiência de compras que encante nos nossos clientes, combinando proximidade, inovação, praticidade e valor acessível. Já a visão de futuro é ser a primeira opção para o abastecimento dos lares e negócios do Brasil Central, a escolha do coração de todos. E aí a gente vem com os nossos valores, né, que são os princípios, que é pessoas em primeiro lugar, confiança e transparência, união familiar, diversidade, inovação contínua, sustentabilidade e orgulho de vender. Eu acho que essa apresentação vai ficar disponível depois para vocês, né? Para vocês terem acesso. Pode passar? Beleza? E aí, eu estou trazendo para vocês também as cores principais que a gente utiliza nas nossas comunicações. Isso aqui para facilitar também o trabalho de vocês, para ficar mais assertivo. Então, a gente tem o magenta aqui, que é mais puxado para o roxo. Tem o amarelo, o azul e o vermelho. E aí, nas cores secundárias, a gente sempre usa a logo ou em preto, ou em branco, ou preto e branco. Tá? E aí, a gente começa, de fato, para os projetos. Né? Eu trouxe 4 projetos aqui, que foram escolhidos. Então, eu vou começar ali dos semestres, dos primeiros semestres. Acho que é do primeiro e segundo, né? Esse módulo 1A, isso. Então, o primeiro projeto que eu trouxe aqui hoje é a criação de ambientes pet-friendly nas lojas. Né? Vou dar um contexto para vocês. O supermercado ainda é um alimento, uma empresa que manipula alimentos, né? Então tem toda uma legislação que não permite a entrada de animais nesses estabelecimentos, só que a gente quer começar a realmente trazer os pets para o supermercado. A gente sabe que quase metade dos lares do DF tem pelo menos um cão em casa. Então, essa comunidade ela não pode ser deixada de lado. Hoje em dia, o cão ou o gato é visto até como um filho, né, para algumas pessoas. E isso é muito importante, porque a gente tem que realmente abraçar e ter espaços destinados a ter esses pets nas lojas. Claro que eu não posso entrar com o cãozinho lá na guia dentro do supermercado, porque a gente manipula alimento. Então, precisa ser criado, ter ideias de como trazer esses pets para o supermercado, seja em carrinhos específicos ou em espaços mesmo, para deixar os pets enquanto o tutor está fazendo compra. E, mais do que isso, fazer um plano de divulgação desses espaços, seja, acho que no edital vai ter as sugestões de peças que a gente colocou, mas seja em redes sociais, seja em outdoor, seja em faixas do lado de fora da loja. Mas a gente precisa trazer ideias inovadoras de como ter esses pets no supermercado e como comunicar isso para o cliente. Tá? Big Box Delivery. Então, como eu falei, o Big Box Delivery é o nosso serviço de entrega. Hoje, o cliente ele pode pedir tanto pelo site quanto pelo aplicativo. Só que 70% das vendas vem através do aplicativo. Então, quando vocês pensarem em projetos para o delivery, o aplicativo tem que vir primeiro do que o site. Né? Então, ele tem que ser mobile first,
porque a gente precisa ter a usabilidade ali a experiência do usuário sendo pensada no aplicativo. Então, em relação ao Big Box Delivery, hoje a gente já tem aí 5,5% do faturamento vem através das compras online, só que a gente tem um desafio ainda de chegar naquelas pessoas que são mais resistentes, às vezes têm medo de utilizar, ali, fazer compras online e clonar em cartão, por exemplo, ou uma das coisas que, quando você pede no supermercado online, que você fica meio preocupado, é como vai vir os produtos perecíveis, principalmente fruta, verdura. Você nunca sabe se o separador vai escolher a maçã da forma que você escolheria, a banana da forma que você escolheria, e esse é justamente o nosso diferencial. Hoje, o nosso separador ele entra em contato com 100% dos clientes que pedem. Então, se eu pedir uma banana, o separador vai me mandar a foto da banana, você quer assim mais verde ou mais madura? Então, ela manda para o cliente, ele manda para o cliente a foto do produto, de todos que ele pediu de perecível, e pergunta como que ele quer receber o produto. Além disso, ele pergunta, você esqueceu de adicionar alguma coisa no seu pedido, quer adicionar um novo produto que não estava lá disponível, às vezes, na loja online? E aí o cliente fica super satisfeito. A gente recebe comentários, inclusive, como feedback, a gente manda um NPS para todo mundo que pede, que o separador escolhe as frutas melhor do que ela mesma escolheria. Então, isso é muito importante e traz a força, realmente, que o Big Box Delivery tem para o consumidor, né? Então, a gente tem muita gente que ainda não pede, então, o nosso foco desse projeto é em como a gente fazer uma campanha para chegar nas pessoas que ainda não pedem o delivery pelo Big Box, né? Ou que ainda não pedem supermercado via delivery de qualquer forma. Hoje, de delivery, nós somos o maior de Brasília, né? A gente está falando dos regionais, claro, tem o Pão de Açúcar, que é nacional, mas, em relação a regionais, hoje nós somos os maiores. Então, assim, hoje nós entregamos mais de 450 pedidos por dia no delivery. O ticket médio do delivery ele é R$400. Então, a média de pedidos que a gente tem pelo delivery é de R$400. É um ticket 8 vezes maior do que na loja física. Tá? E aí, pode continuar aí nessa tela, Robert, por favor? Como eu falei, os desafios aí estão aí entre a resistência, né, às compras online. A concorrência também, hoje a gente concorre não só com aplicativos próprios de delivery, mas a gente também compete com marketplaces. No caso do iFood, do Uber Eats, né? O iFood aí hoje é o mais forte, falando de supermercado. E o iFood, assim, vamos fazer uma mini SWOT, o iFood ele tem como vantagem em cima da gente a questão do prazo. Né? O cliente ele pede um iFood e vai receber em 2 horas, por exemplo. O nosso tempo de separação ele é maior, só que a gente está entrando agora com o projeto da entrega expressa. A gente está pegando algumas motos para fazer entrega. Hoje, nossas entregas são todas feitas por Fiorino. Então, é um veículo maior, enfim, depende muito mais de completar o carro lá para fazer as entregas. Com as motos vai facilitar muito, porque o projeto é que a gente entregue em até 15 minutos da compra do cliente. Então, vai ficar bem robusto. E aí, quem quiser baixar o aplicativo, já tem um QR Code aqui também, tá? Na tela. Bom, vamos voltar para a rotisserie aqui. Cara, hoje a gente está... A população, né? As famílias estão cada vez menores. E, com isso, as pessoas... Eu mesmo morro de preguiça de cozinhar em casa, de chegar em casa à noite e fazer comida. Então, isso daqui facilita muito a minha vida e de um monte de gente. Hoje, o supermercado está entrando com esse serviço também, que é o serviço de ter refeições prontas. A gente entra aí para competir até com restaurante, nesse sentido. Né? Aí tem um mini videozinho que a gente gravou e postou no Instagram essa semana. Então, a gente tem ali opções, né, de refeição, no almoço e no jantar, onde o cliente pode comprar ali separado o arroz, a carne, geralmente tem diversos tipos de proteína, tem um frango, tem um peixe, tem um macarrão também com carne, vegetais, batata doce, enfim, para todos os estilos de vida das pessoas. Então, o nosso projeto aqui é como divulgar melhor esse serviço, né? Onde divulgar esse serviço. Tem que entender qual que é o diferencial, né? O diferencial é você entregar uma refeição pronta para o cliente vai só chegar em casa e já vai servir ali a refeição, não vai precisar ter trabalho nenhum. O valor ele é bem acessível, é um valor que, por exemplo, se você comprar ali separado o arroz, o feijão e tudo, sai mais barato do que você comprar comida num restaurante.
E, além disso, você compra ali porções que às vezes não vai dar para uma pessoa, vai dar para 2, 3 pessoas. Então, o intuito aqui é como divulgar isso, destacar os diferenciais, né, usar a questão da saudabilidade também, né? Hoje em dia o pessoal tem cada vez procurando mais hábitos saudáveis e a gente tem opções para isso também. A gente tem arroz integral, tem legumes no vapor, tem o peito de frango grelhado, tudo isso na rotisserie. Além, claro, das saladas prontas também. Já compra a salada ali pronta para servir. Então, o que a gente quer aqui é que a gente consiga chegar nessas pessoas que ainda não compram esse tipo de alimentação ou que compram num restaurante e fazer eles comprarem dentro do supermercado. Tá? Então, as vantagens aí, a praticidade, o preço competitivo e a variedade de opções, como eu já falei. E aí a gente tem esse contexto, né, aqui do Brasil, que as rotisserias já representam aí 5,7% das vendas em alguns supermercados, sendo que os supermercados que têm esse serviço de rotisseria ou de refeições prontas, eles podem aumentar em até 20% o faturamento, porque dificilmente a pessoa vai no supermercado comprar só a comida. Claro que ela vai comprar um refrigerante, às vezes ela vai ver alguma coisa ali durante o tráfego dela ali dentro da loja que ela estava precisando, que ela nem lembrou que estava precisando. Então, ter um ambiente ali bem construído para fazer aumentar o ticket desse cliente faz toda a diferença. Tá? Aqui é o sétimo semestre? Sétimo. Aí, gente, particularmente, eu vou ser bem criterioso com os trabalhos do meu Big Box, até porque foi o programa que eu construí. E o meu Big Box é o nosso programa de fidelidade. Ele surgiu na crescente demanda do consumidor da empresa de conhecer o cliente. Né? Como que funciona? Há 10 anos atrás, o cliente ia na loja, comprava o produto, saía e você não sabia o que aquele cliente comprava. Você sabia, no geral, quais eram os produtos mais vendidos do supermercado. Nessa loja eu vendo mais carne, mais banana. Mas você não tinha como recuperar aquele cliente se ele parasse de comprar com você. Então, qual que é a vantagem do programa de fidelidade? Para o cliente, claro, descontos, vantagens, mas para a empresa é muito maior. Porque quando o cliente coloca o CPF dele no caixa, para ele se identificar na compra dele, eu sei tudo o que ele compra. E eu sei tudo o que ele compra com recorrência. Então, se o cliente A parou de ir e eu sei que ele compra com frequência carne, carvão, pão de alho, eu sei que ele é um cliente que faz bastante churrasco. Então, se eu quiser trazer esse cliente de volta, é só eu mandar para ele uma comunicação promocionando esses produtos. Então, é muito mais fácil eu trazer esse cliente de volta, recuperar a inteligência de dados. E assim como, por exemplo, o cliente compra com a gente um carvão, um queijo coalho, sei lá, uma linguiça, mas não compra carne. Então, ele está comprando carne no concorrente, ele não está fazendo churrasco só de linguiça. Então, a gente consegue promocionar produtos para complementar a cesta dele também. Então, tem vários casos de uso para o programa de fidelidade, para você recuperar clientes, para você aumentar o ticket médio do cliente, para você fazer o cliente comprar mais vezes com você dentro da loja. Então, a gente tendo esse dado na mão, a gente consegue trabalhar a personalização de oferta por cliente. Então, o intuito do programa de relacionamento é gerar dados e gerar informação em cima disso, mas eu preciso que o cliente ele tenha vontade de colocar o CPF dele no caixa. Então, quando eu tenho um programa de fidelidade que é baseado só em preço, o preço era R$ 4,99, ficou R$ 3,99. Ao longo do tempo, isso começa a ficar desgastado, porque a gente sabe que a concorrência hoje, em cada bairro, tem um monte de supermercado. Então, preço por preço não fideliza cliente. O que a gente precisa é criar novas alavancas atreladas ao programa de fidelidade que possa fazer o cliente continuar se identificando. Em todas as compras que ele for, ele tem que colocar o CPF dele no caixa. Então, eu trouxe já algumas alavancas sugeridas aí para os projetos, só que eu sou muito bonzinho, já até coloquei algumas alavancas aí. Então, tem a questão do cashback, tem a questão de você, no portal, fazer uma gamificação, que é, sei lá, um programa de pontos, quem acumular mais pontos ganha tal produto, uma raspadinha aleatória, você comprou R$ 500, você ganhou uma raspadinha ali para você raspar digital e ver se você ganhou um vale-compras. Alguns benefícios em parceria, como voucher de Uber, voucher de iFood, também pode ser colocado. Então, assim, o que eu quero é
a criatividade de vocês em sugerir alavancas que sejam, claro, aplicáveis, né, dentro do supermercado, para que a gente mantenha a fidelização do cliente. E mais do que isso, criar campanhas para divulgar essa alavanca, essas alavancas que a gente está colocando. Tá? Então, o nosso desafio aí é manter o cliente sempre engajado, sempre se identificando. É interessante que o cliente, em todas as compras que ele faça, ele coloque o CPF dele no caixa, independente se ele está comprando só um pão de queijo e um suco de laranja, porque isso é informação importante. Mesmo que ele compre só 2 produtos, eu sei que ele tem a prática de todo dia de manhã comprar um pão de queijo. Então, se eu quero trazer o tráfego daquele cliente para a loja de manhã, é só eu promocionar esse produto para ele. Tá? E o público-alvo são todos os consumidores que já compram com a gente ou aqueles que ainda não compram. Por que todos que já compram? Porque eu tenho que manter a recorrência desse cliente. Não adianta eu só cadastrar ele e não continuar identificando ele no caixa. Tá? Então, aqui a gente pode fazer o cadastro do cliente na loja. O cliente, inclusive, 95% dos cadastros são feitos na própria loja. O programa, eu montei ele de uma forma que ele seja acessível para o cliente. Então, às vezes, se o cliente tem que baixar um aplicativo, completar um cadastro para fazer parte do programa de fidelidade, isso já tira metade dos clientes que fariam parte de um programa. Como que a gente fez? O cliente, quando ele chega no caixa, ele não é cadastrado, a operadora de caixa pergunta para ele se ele quer se cadastrar, se ele conhece o programa. Se ele já conhece, ela pede para ele colocar o CPF. Se ele não conhece, ela fala os benefícios do programa para o cliente. E aí o cliente coloca o CPF dele no caixa. Quando ele coloca o CPF pela primeira vez e ele ainda não é cadastrado, o próprio sistema pede para ele colocar também o telefone dele com o DDD. Então, ele coloca lá o 61, telefone celular, e, a partir disso, o cliente já está cadastrado no programa. É bem fácil e já ganha desconto naquela primeira compra. Só que aí a gente tem que incentivar o cliente a clicar no link que ele recebeu pelo SMS, naquele telefone, e completar o cadastro. Porque aí, com a completude de cadastro, eu consigo fazer mais campanhas. Porque na completude ele consegue colocar e-mail, o sexo dele, a data de nascimento. Então, se, por exemplo, eu vou fazer uma campanha de Dia das Mulheres, eu já sei quais são as clientes mulheres, então já vou ser bem assertivo. Então, é importante a gente incentivar essa completude cadastral para a gente ter mais variedade nos dados e ter mais casos de uso de campanhas. Beleza? Isso. Então, o que a gente espera, né? O que o Big Box, o que eu espero, que vou estar avaliando os trabalhos de vocês, nos projetos, né? A gente espera aí, como eu falei, bastante criatividade das pessoas que estão, dos grupos, né, que estão se empenhando aí nos projetos, fazer benchmarking com outros supermercados. O que é isso? Fazer comparação. Você entrar no site, às vezes, ou de outros supermercados, ou nas redes sociais, mesmo que seja fora de Brasília, para você ver o que eles estão fazendo de boas práticas, como que eles estão comunicando esses serviços, quem tem também os mesmos serviços. Embasamento nas tendências do consumidor, né? Ver como é que estão. Na internet tem várias. A gente tem a IA generativa também para passar isso, várias informações de dados de compra, como que está o mercado de pet, como que está o mercado de comida fora de casa. Os projetos, né, que estejam, como eu falei no início, em sintonia com o nosso propósito, com os nossos valores. Né? Como eu falei, um dos nossos valores é a sustentabilidade. Então, se tiver isso incluso nos projetos de alguma forma, vai ser um diferencial também. E, claro, a parte de inovação tecnológica. A gente falou sobre o delivery, a gente falou sobre o programa de fidelidade. Então, tudo que vocês conseguirem trazer aí, envolvendo tecnologia nos projetos, também vai ser um diferencial. Tá bom? Fatinho? Agora eu vou pedir para as perguntas. Começar com o microfone só. Pessoal, perguntas, primeiro e segundo semestre, levante a mão. Quem é aí, primeiro e segundo semestre, pode levantar a mão. Perguntas, alguma dúvida? Pode começar, pessoal. Vai. Espera. Estamos com o microfone só. Eu queria saber sobre a questão do Pet Friendly, se a gente pode fazer parceria com outras empresas. Inclusive, tem várias startups aí que têm projetos em cima dessa questão de pet friendly. Tem até umas casinhas digitais, estava até comentando com a professora aqui no início, que no aplicativo você consegue ver as casinhas ali que estão disponíveis, igual o patinete, né? Esse patinete aqui, ele consegue ver lá o aplicativo no mapinha, onde que tem casinha e onde que está disponível ou não, livre para o pet. É bem legal.
Vamos lá, mais perguntas para Pet Friendly, perdão. Alguém? Podemos passar para... Opa, professora Nívia. Felipe, só uma dúvida estratégica mesmo. Porque a leitura que eu faço do Pet Friendly vai trazer valor para a marca, porque é um público crescente, que valoriza muito. Mas até que ponto vocês têm interesse em que a pessoa traga realmente para a loja? Porque, na minha interpretação, assim, nós temos, é legal, é bacana para a marca. Se você não tiver como deixar seu pet, você traz. Mas não assim, vamos ter a cesta do pet e tal, porque eu tenho medo de afastar o outro cliente que olha assim, cachorro na loja é menos legal. Assim. Então, eu queria que você se posicionasse mais sobre o objetivo estratégico. Vamos lá. A gente, antes de tomar essa decisão de transformar as lojas em pet friendly, nós fizemos, né, um formulário, uma pesquisa que rodou via CRM e está rodando também nas lojas, na loja física. Eu tenho uns meninos que fazem pesquisa nas lojas. E aí a gente fizemos algumas perguntas em relação a se o cliente, se a gente fosse realmente ter esses espaços para pet, se o cliente priorizaria comprar conosco ou não, e se o cliente que não quer esse ambiente por questão de, enfim, por várias questões de higiene, tudo, mesmo que respeitando as normas de higiene necessárias, se ele deixaria de comprar conosco por a gente estar fazendo esse ambiente, que é muito importante saber disso também. E aí, de fato, 10%, 12% das pessoas que responderam falou que deixaria de comprar com o Big Box se a gente adotasse esse carrinho ou essa casinha. É um número bem considerável, mas a gente entende também que a cesta PET é uma cesta que gera muita margem, gera muita rentabilidade. E a gente, junto com essa questão de trazer um ambiente pet-friendly, o que a gente espera é ter descontos diferenciados e um mix diferenciado para a cesta PET. Então, a gente aumentar aí a disponibilidade. Quem tem pet, às vezes, falando de Big Box, a pessoa não vai querer dar qualquer ração para o cachorro. Ela quer a melhor da ração, porque ela vai tratar o pet como um filho. Então, hoje a gente tem rações básicas na loja, a pedigree, aquela dog chow, mas a gente não tem nada que, por exemplo, tem num pet shop. Com isso, a gente quer aumentar a nossa disponibilidade de produtos, inclusive com esses produtos que, às vezes, o cliente só acha no pet, e tirar essa venda, uma fatia dessa venda que está indo para o pet, para o Big Box, porque pet você não tem em toda quadra, o Big Box você tem em quase todas. Então, com isso, você otimiza a vida do cliente. Ele não vai ter que se deslocar muito para ir no pet, mas ele vai achar no Big Box os produtos. Mais alguma pergunta do Pet Friendly? Opa. Oi, me chamo Carol, prazer. Não sei se essa questão é pertinente, mas a gente tem que tomar cuidado com o valor que a gente vai ter que gastar nisso. O valor que vocês, tipo assim, que vocês estão disponibilizando para a gente nessa situação, porque eu posso ter várias ideias, mas se não for algo que for bom para vocês, aplicar não vai adiantar. Sai um pouco da caixa, mas nem tanto. Muito boa pergunta, Carol. Carol, olha só, a nossa margem ela é bem apertada. Então, tem que ser ideias que tenham um custo-benefício bacana. Se o valor for alto, mas o valor que isso pode me trazer de retorno for muito maior, não vejo problema. Agora, o problema está quando a gente faz um investimento relativamente alto, só que o retorno esperado não vai cobrir essa despesa. Então, eu falei sobre as casinhas ali tecnológicas e tal, que no aplicativo, eu tenho que pagar um valor mensal por essas casinhas. Só que, nessas casinhas, eu tenho um espaço para envelopar com a marca de um fornecedor. Então, eu posso colocar a marca de um fornecedor envelopando essa casinha e o custo dessa casinha, quem paga é o fornecedor. Então, eu não vou ter custo nenhum. Então, assim, ela tem que ser aplicável, mas se a gente tiver como negociar o espaço com a indústria, trazer um dinheiro de fora para subsidiar essa casinha ou esse espaço, aí já é aplicável. Vamos lá, gente. Mas, opa. Esqueci, fala o senhor.
Meu nome é João Pedro. Eu queria saber também dessa questão que você falou do orçamento, se a gente precisa obrigatoriamente colocar qual que vai ser a rentabilidade do que a gente está pensando em fazer. Não, né? Tá. É um microfone só, tem que ficar aqui e ali. Mais alguém? Mais alguém tem dúvida? Pet friendly? Não. É pet friendly. Pet friendly ainda? Fala, seu irmão. Oi, meu nome. Ai, meu Deus. Meu nome é Pedro. Bom dia. Eu queria perguntar se teria algum problema de trazer uma questão de acessibilidade na questão de pet friendly, tipo cão guia ou alguma coisa assim. Trazer, tipo, se você acha que é melhor não abordar ou se você está liberado trazer essas questões para a campanha. Espera um pouquinho só. Para o microfone. Pode abordar. Um ponto importante aqui, foi bom você ter tocado, que eu esqueci de falar sobre isso. O cão guia ele já é liberado nas lojas, né? A gente, só que vai depender do trabalho de vocês. Eu acho que fica a critério. Porém, para a gente receber pet nas lojas, só pode ser pet de pequeno porte. Só de pequeno porte. Então, não tenho como eu receber um pitbull na loja. Eu vou ter que receber um shih tzu, ou um spritz, uma coisa assim. Então, é muito importante vocês terem isso em vista quando eu vou fazer os projetos, tá? Deixar claro que é para cães de pequeno porte. Eu esqueci de comentar isso aqui na apresentação. Professora Raquel e o professor Daniel. Só um minutinho. Bom dia, pessoal. Só uma informação que a gente conversou na reunião que eu achei super relevante de trazer para os alunos aqui. Você trouxe a compra do delivery R$400 média, 8 vezes mais que a loja. E aí você trouxe um dado super importante da loja, que é a compra de sacolinha. E esse dado eu acho que é bem relevante para pensar no pet friendly. Porque se eu vou a pé, compro uma sacolinha só, eu já levo meu cachorro, já faço esse passeio, né? Então, tentar, talvez, juntar essas informações pode ser algo relevante para o briefing de vocês. Bom dia. O que o Big Box faz hoje pelos pets? Cara, tem uma casinha lá no noroeste. Vamos lá. Nós demos o pontapé inicial disso com essa pesquisa que a gente está rodando nas lojas, tem um mês, justamente porque a gente viu como não só o Big Box, mas praticamente todos os supermercados não aceitam pets dentro do supermercado. Não tem essa cultura, né, de receber o pet. Então, hoje o que a gente faz é ter um mix disponível para comprar produtos para pet. Agora, eu não tenho... Não, algumas lojas pontuais que têm realmente mais cachorros ali, eles colocam, ainda mais porque tem lojas do Ultrabox, falando de Ultrabox, que tem muito cachorro de rua, que fica ali ao redor da loja. Então, algumas até adotam. Tem uns que tem um cãozinho caramelo lá, adotado na loja, e aí eles têm ali potinho com água, ração não, mas com água para os cachorros. Inclusive, justamente por isso que eu trouxe o Pet Friendly aqui para os projetos, para a gente ver o que a gente consegue de ideias aí inovadoras de vocês que possam ser adotadas nas lojas. Vamos lá. O espaço, as lojas, falando do Big Box, 50% das lojas são lojas de subsolo, são lojas pequenas. Então, quando a gente vai pensar num espaço pet friendly, é muito importante você ter em vista o tamanho desse espaço. Então, a loja que, às vezes, vocês vão colocar num projeto tem que ser considerada as lojas maiores para fazer um espaço desse. Agora, para uma loja de subsolo, por exemplo, a gente consegue sem problema ter o espaço das casinhas que eu comentei, porque é pequenininho. Ou, então, um carrinho. A gente tem carrinhos hoje disponíveis no mercado para compra que tem lá a gaiolinha e tal para o pet ficar dentro do carrinho, tapete higiênico e tudo desse sentido. Agora, espaço físico tem que ser muito bem estudado a loja que está sendo proposto esse espaço pet friendly, tá?
Bom dia, meu nome é Gabriela. Eu queria que você especificasse, tipo, as limitações e o que vocês não querem que bote, tipo, por exemplo, cachorro solto na loja. Tipo, eu queria que você especificasse isso para deixar claro pra gente para onde a gente pode ir, para onde a gente não pode ir. Só isso. Gabriela, pela lei, a gente não pode, de forma nenhuma, ter o cachorro na guia, não pode entrar com o cachorro na guia no supermercado, não pode entrar segurando o cachorro no colo, na bolsa, em qualquer lugar que seja, solto, o cachorro não pode. Para a gente adotar pets dentro do supermercado, a gente tem que ter um ambiente exclusivo para isso, seja as casinhas, ou seja um espacinho cercadinho para os pets, ou o carrinho destinado a isso, desde que tenha ali tapete higiênico e que o cachorro não possa, ou o gato não possa ter contato nenhum com os alimentos. Tá? Então, solto assim na bolsa, na guia ou no colo, não pode. Tá? Oi. A sua ideia, para eu entender, é para que seja uma solução para que os animais consigam entrar dentro da loja ou uma solução para que os animais consigam ter um espaço para eles ficarem do lado de fora? Porque a questão tem um big box do lado da minha casa e ele não é tão pequeno, mas é pequeno e o lado de fora não tem muito espaço. E tem muito esse problema. Eu vejo muito o pessoal onde tem a parte de deixar as bikes prendendo o cachorro ali. E aí eu queria saber se você quer uma solução mesmo para que os cachorros consigam entrar e sendo que continue um local higiênico, ou que você quer criar um espaço para os animais ficarem do lado de fora de forma segura e que não tenha contato com nenhum dentro da loja. É Gabriela, né? Não, Gabriela não, Carol. Carol, é o seguinte, as duas coisas, tá? Eu quero que o tutor, um consumidor do Big Box que vai ao supermercado e não tem como deixar, ou não quer deixar seu pet sozinho em casa, que ele possa dar um passeio ali ou às vezes ele está dando um passeio, sei lá, saí do eixão, vou para casa, passei na frente do Big Box, estou com o meu cachorro aqui, não quero deixar ele preso lá no bicicletário, com a guia, igual vem fazendo. Pô, o Big Box tem um espaço que eu posso entrar com o meu pet tranquilo. Então, eu tenho que ter um espaço que o pet ele é bem-vindo, seja num carrinho de compras ou seja num espaço ali na entrada da loja. Tá? Então, tem que ser adaptado ali para a realidade da loja, mas eu quero que, por exemplo, a pessoa possa sair tranquila de casa para ir no supermercado, ou às vezes ela está saindo esporadicamente dando um passeio e vai no supermercado com o pet. Isso. Bom dia, meu nome é Vanessa. Eu queria saber sobre, quando você falou em compensar a saída, né, de alguns clientes que deixariam de comprar porque não tem pet e não gostariam de vê-los na loja. Então, você comentou em descontos diferenciados e produtos diferenciados para os pets, né, para quem tem pet, para compensar. Eu queria saber se o Big Box já disponibiliza desse tipo de produtos diferenciados, porque eu acho que você comentou que não, é uma alternativa, está respondido. A segunda coisa, se vocês têm alguma parceria, então, ou já estão vislumbrando alguns fornecedores para poder... Porque se a gente fizer uma campanha em relação a algo do tipo, né, aí a gente tem que saber o que o Big Box tem de resposta para a gente poder garantir que eles vão chegar e encontrar o que eles precisam dentro do Big Box. Obrigado pela pergunta. Sim, nós já temos vislumbrado alguns fornecedores que já fornecem esses produtos mais profissionais, né? Que são, sei lá, às vezes até aquele ursinho mesmo que escova os dentes ali do pet e tudo, as rações que tem mais nutrientes, então já tem fornecedor para isso, assim como também já estamos estudando os fornecedores para as casinhas que eu comentei anteriormente. Né? Então, a gente já está estudando as duas coisas. Mas aí, isso está sendo tudo avaliado ainda. Pode ser que no decorrer do semestre, com os trabalhos de vocês, a gente consiga meio que agregar mais coisas. Mas isso já está no nosso plano desse ano. Tá? Olha a responsabilidade, hein? Pessoal, mais alguém? Pet friendly? Ok, mais uma.
Olá, sou a Larissa. O que eu queria perguntar é que vocês já fizeram uma certa pesquisa em relação ao público pet friendly e eu queria saber se a gente vai ter algum tipo de acesso a essa pesquisa. Imagina. Ótimo. Posso sim, eu vou mandar os arquivos para vocês, logomarca e tudo, e aí eu vou mandar a pesquisa para vocês também, tá bom? É o MIV que a gente vai pedir, tá? É o Manual da Identidade Visual MIV e também, se tiver pesquisa, melhor ainda. Professor Severiano. A minha dúvida é a seguinte, eu nem oriento esse produto no PI. Qual a influência da entrada da Pets e da Cobase no mercado? E a gente sabe que o foco maior são gatos e cachorros, mas quais outros animais? Peixes, pássaros... Não pode estar fora. Os peixinhos... Os peixinhos já estão lá, gente. Mas, vamos lá. Rapidinho aqui. Sobre a influência da Pets e da Cobase, hoje a gente enxerga a Pets e a Cobase não como um concorrente direto, né? Até porque o que eles oferecem tem muito serviço agregado. Tem veterinário, tem questão de vacinas, que algumas unidades fazem. Então, eles têm muito mais valor agregado. O que eu quero é trazer, pelo menos, por exemplo, às vezes a pessoa vai para a Cobase ou para a Pets só para comprar uma ração profissional. Ela não vai comprar mais nada, só a ração. Só que, às vezes, esse consumidor está ali do lado de um Big Box e que, se eu tivesse essa ração, otimizaria a vida dele, facilitaria a vida dele, que é um dos nossos princípios ali, facilitar a vida do cliente, né? Ser prático, ser rápido. Então, hoje, o nosso intuito mesmo com o projeto Pet Friendly é cães e gatos. Gato é mais difícil do cliente sair para passear, né? Às vezes o gato ele não tem tanto essa sociabilidade quanto um cão tem, de estar ali sair. Agora, outros animais eu acho um pouco difícil a gente poder trazer para dentro do supermercado. Então, vamos focar aqui no cãozinho pequeno. A oferta de produtos. Hoje a gente tem até de passarinho, a gente tem nas lojas, já no mix, mas para outros animais não. Tá? Mais uma pergunta ali. Pessoal, a última do Pet Friendly, ok? Você tinha falado sobre os serviços que a Cobase e a Pets oferecem, agregados. Eu queria saber se o Big Box tem interesse em trazer esse tipo de serviço também para os cachorros, como tosa ou banho, para o cliente deixar lá enquanto ele faz a... Não, pessoal, quanto a isso, a gente não tem interesse no momento, não. A gente está... Os espaços, como eu falei, são muito limitados. Para a gente fazer isso, a gente precisaria ter várias liberações, aí, enfim, não temos interesse. Bom, ok, pessoal, vamos passar para o próximo produto. Delivery. Olha quanta gente querendo aqui. Vamos lá, aqui e depois vem para cá, tá bom? Bom dia, meu nome é Maria Eduarda e eu queria saber se os preços dos produtos no delivery são iguais aos da loja e também se a gente podia fazer uma parceria com o Fidelidade do Big Box no delivery. Vamos lá. Os preços do delivery, os preços base são os mesmos da loja. Só que a gente consegue fazer promoções exclusivas para o delivery. Tanto no preço direto do produto, se eu quiser fazer... esse Nescau aqui ele é R$ 8,99 na loja, mas no delivery é R$ 7,99. Destinar um dia exclusivo, igual a gente está estudando fazer um dia do delivery na semana, que são os dias que eu tenho... Vou falar para facilitar também os trabalhos de vocês, mas eu tenho dias na semana que eu tenho menos pedidos.
Então, criar, às vezes, ofertas exclusivas para esse dia que eu tenho menos pedidos, traria mais vendas nesses dias. Então, a gente consegue fazer oferta exclusiva para o delivery e eu consigo fazer também promoções do tipo daqueles combos para fomentar a venda de volume, tipo leve 4, pague 3, leve 6, pague 4 e por aí vai. Então, tem como a gente fazer e tem como fazer a integração, já tem integração, na verdade, com o programa, com o meu Big Box. Tá? Deixa eu passar por aqui e vai para lá. Tudo jóia, Felipe? Alan, e aí a gente tem aqui algumas duvidazinhas que a gente separou, a gente vai tentar dar uma atacada aí. Com respeito à jornada ali das compras a partir do aplicativo, onde que vocês percebem a maior resistência para a finalização? É quando chega ali na barreira do frete, que acho que tem o valor mínimo, que acho que é R$250, né, para ser o frete gratuito. E se vocês conseguem sempre mensurar isso e entender, olha, esse é o ponto que a gente deve dar mais foco, e se tem alguma estratégia considerada para primeira compra, né, um desconto especial. Eu vi que até no encarte desse já tem lá, né, um 10%, mas acho que poderia talvez ter algo automático já na primeira compra, não sei se, óbvio que a gente pode sugerir, mas se já tem algo nesse sentido. Depois continua. Tá? Parte 2. Primeira, em relação ali à jornada, né? Hoje, ali pelo Analytics, onde a gente tem mais abandono de carrinho, é na hora da escolha do horário de entrega. Porque, às vezes, o horário ele não está disponível para o cliente. Pô, eu queria receber daqui a 2 horas. Só que a janela daqui a 2 horas já foi preenchida. Só vai ter para daqui a 4 horas. Ou, às vezes, o horário que está livre para eu receber minha compra, eu não estou em casa. Então, é isso que traz mais abandono de carrinho, tá? Essa parte da entrega. Hoje, a nossa jornada é bem facilitada. Assim, o cliente entra no site, ele não precisa estar logado para escolher os produtos. Ele pode escolher os produtos, porque tem site que só deixa você escolher se você estiver logado. O nosso é bem facilitado em relação a isso. Ele escolhe tudo, depois ele pode logar. A vantagem de você estar logado no site antes de escolher é que os descontos do meu Big Box, eles já são aplicados, porque quando você está logado, ele já tem seu CPF. Então, quando você adiciona o produto no carrinho, ele já é adicionado com o preço do meu Big Box. Quando você não está logado, você vai adicionar o produto no carrinho com o preço cheio. E aí, quando você logar, aí você vai ver que o preço vai mudar. Tá? Outra dúvida que você teve foi em relação ao frete, né? O frete não é problema, a gente não vê abandono por conta do frete, até porque é muito bem comunicada essa questão dos R$250. E o nosso ticket médio é 400. Então, assim, 2 em cada 10 compras saem com frete. As outras não tem frete, porque o pessoal já compra acima de 250. Inclusive, vai aumentar, tá? O valor mínimo para compra para o frete. A gente é um aviso, vai aumentar. E a gente está estudando também o frete inteligente, no sentido de valores diferentes para regiões mais distantes. Porque tem muita gente que quer comprar, às vezes, no Jardim Botânico, só que tem condomínios do Jardim Botânico que são bem longe. Então, a gente vai começar a entregar lá, em alguns condomínios mais distantes, mas com preço de frete ajustado para compensar. Tá? Alguma outra coisa? Aí é só até um elogio, mas é até em tese uma observação. Eu recebi um cupom de 10% do meu aniversário. Só que aí era para usar no delivery, só que meu endereço é na Asa Sul e o cupom era só da Asa Norte e não entrega na Asa Sul. Então, eu achei um pouquinho complicado isso na hora de finalizar e eu não sei por que eu recebi o cupom só da Asa Norte. Sim, o meu endereço está cadastrado na Asa Sul, eu compro aqui na 12. Já, mas é com um único meu Big Box, né? Que é outro momento. Não, mas é só observação mesmo. E assim, qual que é o tom que vocês pensam? Eu já percebi aqui só pelo nosso tom, que é algo mais descontraído, tal, e então pode ser nesse tom mesmo. E se vocês verificam assim algum canal mais específico que a gente pode investir de comunicação que vocês sentem mais falta.
delivery, o canal de comunicação mais indicado é tráfego pago, porque a gente traz ali o cliente, realmente é o cliente que é o usuário lá já de tecnologia e coloca ele para conhecer o delivery. Mas a gente também pode pensar em TV, porque se eu quero trazer o cliente que não usa ainda o delivery para fazer ele conhecer, às vezes é um cliente que ele não é muito adepto à tecnologia. Então a gente tem que procurar um outro canal que ele é adepto e trazer ele para utilizar o aplicativo. Tá? Porque se eu estou falando só de tráfego, eu estou trazendo só o cara que já realmente ele é user mesmo de aplicativo, enfim. Eu esqueci de responder uma pergunta sua sobre o cliente novo. Sobre o cliente... Hoje a gente já tem como criar ofertas, né, descontos personalizados ali, cupom de desconto, que fica disponível no carrinho, assim como no iFood, que às vezes vai finalizar sua compra e tem um cupom lá. Então, eu posso colocar lá que para todo cliente novo vai ter um cupom disponível no carrinho de 10%, por exemplo. Tá? Então, a gente vem fazendo. Hoje, a gente tem ação para recuperar cliente, por exemplo, quando o cliente comprou comigo há, sei lá, 2 meses, só que tem 30 dias que ele não faz nenhum pedido. Então, automaticamente, ele vai receber um e-mail, se eu colocar uma campanha para isso, para ele voltar a comprar. Aí tem o do aniversário, que a gente vem fazendo, tem o do cliente novo, que a gente já faz também, e aí, esporadicamente, igual esse do tabloide, do panfleto, a gente colocou esse de 10% para aumentar as vendas esse mês. Tá? Bom dia, meu nome é Vitor. E a respeito dos separadores, o contato com os clientes é feito dentro ou fora do aplicativo? O contato ele é feito de forma facilitada, então ele é feito via WhatsApp. Quando o cliente faz o cadastro dele, já tem ali um campo de WhatsApp, então a gente fala com o cliente pelo WhatsApp. Tá? Só um minutinho, deixa eu... Bom dia, tudo bom? Então, eu queria saber um pouco da acessibilidade. Por exemplo, se você é uma senhorinha que mora na Asa Sul e não tem elevador, como é que é feita essa entrega do Big Box? Eles entregam essa ajuda para o consumidor? E questão de localidade também, onde é que vocês entregam? Qual é o raio de entrega? Por exemplo, se vocês entregam em lugares um pouco mais longe? As compras de supermercado, elas, dependendo do condomínio, depende muito da política do condomínio também. Às vezes tem condomínio que permite subir, outros não. Elas são entregues na porta do cliente. Então, se a pessoa tiver problema de acessibilidade, geralmente ela já avisa na portaria que tem problema de acessibilidade e o separador, o motorista, o entregador, ele sobe e faz a entrega para o cliente. Tá? Essa entrega ela é feita toda separando ali os produtos que são secos dos produtos que são resfriados. Então, os resfriados eles vão numa bolsa térmica para não perder qualidade, tanto os resfriados quanto os congelados. Então, ele vai receber, o cliente recebe a sacolinha lá do delivery, que é uma sacola craft de papel, dos produtos secos, e dos resfriados eles vão na sacolinha, mas eles vão dentro de uma bolsa térmica. Claro que o motorista ele leva a térmica, mas ele entrega lá com a térmica para o cliente. Tá? Qual que foi a sua outra pergunta? Desculpa. Ah, tá. O raio. O raio, hoje nós temos 7 lojas que fazem a entrega do delivery, que são como se fossem 7 mini centros de distribuição. Essas lojas, elas entregam em todo o bairro que ela está localizada. Por exemplo, na Asa Norte, eu tenho a 402 Norte, que entrega para toda a Asa Norte, aquela Vila Planalto ali, Noroeste, setor militar, tudo, entrega toda a parte. Então, assim, vai depender loja a loja, mas o raio, geralmente, ele abrange todas as áreas aqui que são de público A e B, todas. Então, a gente tem ali plano piloto como um todo, Vila Telebrasília, Vila Planalto, CIA, Octogonal, todo lugar. Até onde eu não tenho loja, por exemplo, no Guará, eu faço entrega no Guará. Parque Sul, eu não tenho loja, a gente faz entrega no Parque Sul. Então, hoje, a nossa capilaridade ali, embora eu tenha 23 lojas do Big Box físicas, a nossa capilaridade do delivery é maior do que a da loja física, porque eu estou entregando em regiões que eu não tenho loja. Então, vai depender muito loja a loja, não tem um raio determinado. Quando o cliente coloca o CEP dele lá no aplicativo ou no site, ele já mostra qual que é a loja que faz entrega para aquela região. Tá? Você falou que o preço ia aumentar, né, para o frete, que não vai ser mais 250. Só que para a nossa campanha a gente continua com 250. Tá. É isso
Júlia. Olá, eu sou a Susan e eu queria saber se tem algum arquétipo específico, só para a gente entender o que é descontraído, mas eu queria o arquétipo. A gente não tem um arquétipo estabelecido para falar, até porque a nossa comunicação ela não é muito formal, ela é muito descontraída, igual já falaram, até para a gente trazer essa proximidade, trazer essa facilidade de linguagem ali com a pessoa que está sendo comunicada, né? Então, isso nas nossas comunicações. Agora, a comunicação do separador com o cliente, geralmente eles tentam usar um tom mais formal, porque tem cliente que, por exemplo, quando é tratado no pessoal, ele prefere ser chamado de senhor, de senhora. Então, para evitar certos constrangimentos, a gente trata dessa forma quando é o contato separador-cliente. Tá? A professora Nívia perguntou, compras abaixo de R$250, quanto é o frete, não é isso? R$12, mas aí o valor mínimo para fazer entrega é R$120. Então, abaixo de 120 a gente não consegue realizar entregas. Entre 120 e 250, R$12 para entrega. Ok. Quem foi aqui? Espera um pouquinho. Foi você e teve mais outra. Bom dia, meu nome é Brenda. O que eu quero saber é se o setor de delivery ele é específico ou se os próprios funcionários, qualquer funcionário, realiza as entregas. Falando de delivery, a gente olha para isso de forma separada. Então, por exemplo, hoje eu cuido da parte estratégica do delivery. Então, eu que cuido dos banners que estão rodando no site, da cara do site, da layoutização, de tudo. Mas eu tenho uma gerente de delivery que cuida da parte logística. Então, ela que cuida da parte dos motoristas, que são exclusivos delivery, da parte dos separadores, que são exclusivos delivery. Então, dentro da loja, como eu falei, a gente tem 7 lojas que funcionam como centro de distribuição. Dentro dessa loja tem uma célula delivery que só faz delivery. Até o uniforme deles, a cor do uniforme é diferente do uniforme do pessoal da loja normal. Então, toda a parte de separador, de líder, de gerente, tudo à parte. Inclusive, dentro da loja, no estacionamento, tem uma sala do delivery que é só para delivery. Tá? Boa. Vamos lá. Bom dia, meu nome é Thaís. Eu queria saber em relação a esses dados que você falou, que a gente tem, que vocês têm, né, sobre o delivery, a quantidade de compras que é feita lá dentro e a quantidade de compras que é feita no mercado mesmo, se a gente vai ter acesso a esses dados ou pelo menos uma parte deles para a gente ter noção mais ou menos do público que a gente tem que atingir. Eu vi que no nosso edital tinha, acho que é 50 mais. Só que eu queria saber se a gente pode atingir um outro público assim. Vamos lá. Sobre os dados, a gente consegue compartilhar com vocês os dados principais para fazer os trabalhos de vocês, tipo ticket médio, quantidade de média de clientes, quantidade de pedidos dia, faixa etária, sexo, qual o percentual de primeiras compras, qual o percentual de compras recorrentes. Isso é importante, a gente consegue fazer um compilado para vocês. Sobre a parte do público-alvo, hoje, a maior parte do nosso público está na faixa dos 55... Não, mentira. Dos 45 para os 56 anos. Tá? Essa é a faixa etária que eu mais tenho compras. Só que eu tenho um público expressivo, 65 mais, que faz compra. Agora, os públicos maiores é a partir de 45, né, para frente, só que eu também tenho um público menor ali para atingir. Então, assim, dependendo da quantidade de peças que vocês forem fazer, vocês podem trabalhar vários públicos, porque cada peça vai ter uma comunicação diferente, né, o objetivo é diferente. Mas o foco mesmo é 45 para frente. Tá? Boa. Pessoal, não acabou, não. Espera um pouquinho. Depois? Oi? Ah, tá. Delivery, Daniel?
Deixa só. Deixa online, né? No carrinho não. Deixa no carrinho online. No carrinho online, por conta do frete que vai demorar. Existe uma possibilidade de pick-up ou mesmo de implementar um drive-thru? Ah, você vai entregar amanhã, mas eu não quero perder tempo indo no mercado. Então eu vou, faço a compra online, pago, passo lá e busco. Só para ficar registrado na TV, fica mais fácil comigo. Eu já tenho uma loja só da 408 que ela tem a opção do clique e retire, que é justamente esse. Eu compro no site e aí eu posso retirar na loja física. Às vezes, e o pedido é tipo 1 hora, está disponível lá para ele comprar. Então, para quem às vezes não tem problema de se deslocar até a loja, está disponível nessa loja. Porém, a gente fez realmente um teste nessa loja, inclusive já tem anos que a gente está testando, porque ele continua lá, mas não tem muita adesão. Então, assim, às vezes não compensa eu ter uma equipe, porque eu tenho que ter uma equipe de separador, umas 2 pessoas a mais, ou 1 pessoa a mais, para fazer esse pedido, porque ele é um pedido que tem que ser entregue mais rápido. Então, não compensa eu pagar um funcionário a mais para ter 2, 3 pedidos por mês de clique e retire. Então, hoje o pessoal quer receber mesmo em casa, assim, não tem muito esse negócio de pegar na loja. Nívia? Felipe, claro que a gente não deve direcionar a campanha para esse público, mas eu queria saber se é uma realidade do Big Box também. Eu passei muito por essa experiência de comprar o delivery quando eu tinha que fazer as compras do supermercado do meu pai. Então, ele não tinha condição mais de ir no supermercado, precisava receber enfim, a compra, e a gente fazia a compra toda escolhida, e a maior raiva que a gente passava era justamente com os perecíveis, porque ia manga verde, não no Big Box, foi em outra cidade. A gente recebia manga verde, aquela coisa toda. Então, eu fico pensando muito que o Big Box tem um valor muito grande investindo nesse separador, porque é um trunfo mesmo esse relacionamento com esse cliente, porque quanto mais velho, mais fiel. E o papel do separador, eu acho que devia estar em evidência na campanha de alguma forma, não só a praticidade, porque vocês realmente têm um diferencial de marca. Obrigado pelo elogio. Realmente, assim, hoje quase 50% das nossas compras são de perecíveis, né? Hoje a gente vende ali, quando você olha nos top 10 produtos mais vendidos, é açougue e hortifruti. Ovos também, né? Que vai dentro do hortifruti. E aí, quando a gente fala sobre o separador ele tem um incentivo para o melhor separador do mês, ele recebe um vale compras da loja, né, onde ele está. Então, ele tem esse incentivo. Então, ele é avaliado pelo tempo de separação e pela qualidade da separação. O saque, eu tenho um departamento de saque que eles ficam 80% focado, porque tem reclamação também no Instagram e tudo, mas 80% das reclamações, enfim, das insatisfações é do delivery. Então, eles ficam disponíveis só para resolver algumas questões. Então, às vezes, o saque recebe a reclamação que recebeu, sei lá, ovo quebrado, ou, sei lá, uma fruta que às vezes estava estragada. Então, isso é reposto imediatamente para o cliente esse produto, tá? Na hora. Então, a gente manda o separador para entregar, às vezes, só uma cartela de ovo, só uma manga que estava machucada. Dependendo da situação, a gente manda um brinde a mais. Se for uma coisa muito cabeluda, a gente manda uma cesta com vinho e queijo. Algumas coisas assim para a gente realmente não perder esse cliente. Tá? Então, é feito um cuidado, a gente tem um cuidado muito, muito, muito grande com o cliente do delivery. Tá? E, inclusive, essa questão de a pessoa fazer compra para o pai, para a mãe, para o avô, durante a pandemia acontecia muito. Então, às vezes a pessoa faz o pedido e aí ela está aqui em contato com a filha, mas não é para ela o pedido, é para o pai ou é para o avô. Então, a gente tem muito, e até hoje tem muita coisa, muito assim ainda, tá? Ok, então o delivery acabou. Rotisseria. Alguém ali, lá na ponta? Acho que é delivery. Não. Bom dia. Ainda sobre o delivery, meu nome é Felipe. A gente queria saber, assim, como um dos seus concorrentes é o iFood pela rápida entrega, e eles têm uma marca sonora muito grande, que é o iFood,
Aí a gente queria saber se vocês têm algum interesse, porque vocês têm, né, o Big Box, só que é muito grande para ser uma mensagem do delivery, uma mensagem quando o pedido está saindo, quando o pedido está pronto. Então eu queria saber se vocês têm algum interesse em criar ou ter alguma ideia de um som que é um sound brand, que remetesse à marca quando a pessoa ouvir. Bom, eu não tinha pensado ainda, vou ser bem sincero, ainda não tinha pensado em uma sound brand personalizada para o delivery, mas fica até um diferencial nos trabalhos de vocês. Podem trazer sim, tá? Acho bem bacana. Exato, no edital do sétimo tem. Ok? Não, aqui está só espreguiçando. Gente, vamos lá. Rotisseria. Ah, você também? Ah, você é delivery ou não? É? Bom dia, meu nome é Murilo. Eu queria fazer uma pergunta em relação à rotisseria. Então, até um mês atrás eu morava do lado de um Pão de Açúcar. E no Pão de Açúcar também tem algo parecido, porém tem uma coisa legal do Pão de Açúcar que é espaço para os clientes comerem ali. Então eles podem comprar comida ali, ela já vem meio quentinha ali, né? Então eles montam e comem ali mesmo no Pão de Açúcar. E eu via que tinha muita gente que comia ali pela praticidade e porque trabalhava em um comércio perto. Então não tinha tempo de ir para casa ou não tinha um restaurante acessível perto, compensava mais ir lá e comprar as marmitinhas, esquentava ali mesmo e comia ali no Pão de Açúcar. Eu não sei se seria viável para todas as lojas, porque tem a questão do espaço também, né, da loja, mas minimamente falando, teria possibilidade de pensar em algo para isso? Essa pergunta é muito boa. Até os professores fizeram a mesma pergunta durante a gente estava passando, né, os projetos. E assim, seria muito legal se eu tivesse esse espaço em todas as lojas. Mas as lojas, como eu falei, elas são muito pequenas. Tem loja de 300 metros quadrados. Mas a gente pode, sim, ter um projeto de um espaço de convivência ali para comer em lojas maiores. Mas assim, não tem como ser um espaço muito grande. Sei lá, tem que ter 2, 3 mesas, às vezes. Tá? É bem pequeno mesmo. Então, assim, o nosso foco maior é na praticidade da pessoa comprar e levar para casa. Eu acho que, às vezes, a gente vai ter mais assertividade na campanha se trabalhar nesse sentido do que nesse de comer, porque, como eu falei, uma das coisas que a gente vai avaliar é a viabilidade dos projetos. E isso não é muito viável. Então, a gente pode focar nessa questão de levar para casa mesmo. Tá? Mais alguma pergunta sobre rotisseria? Bom dia, meu nome é Arthur. Você citou que vocês estão com um projeto de entrega expressa de 15 minutos e tudo mais. E eu gostaria de saber se a gente tem liberdade de acoplar a rotisseria ao programa de delivery, usando já esse projeto. Legal, ideia boa. Não estou nem esperando os projetos ficarem prontos, eu estou tendo várias ideias. A rotisseria, ela não está disponível no delivery justamente por conta desse prazo de entrega. Com a entrega expressa, a gente, de repente, pode ter um catálogo separado só para entrega expressa e ter um selinho lá no produto dizendo que é apenas para entrega expressa. Não vejo problema de ter rotisseria na entrega expressa, tendo em vista que ela vai ser entregue entre 15 e 30 minutos, que a comida vai receber a comida quente ainda. Ok, vamos para o sétimo, então. Meu Big Box, cartão de fidelidade. Opa, não sabia. Você está com fome. Obrigado. Oi, bom dia. Meu nome é Matheus. Eu queria saber certinho quais vocês consideram que são os principais concorrentes de vocês na questão de supermercados com rotisseria, principalmente. Você tem mais? A rotisseria hoje, quase todo mundo está fazendo. Então, a gente tem como grandes
concorrentes que geralmente têm um mix mais completo em rotisserie, porque o Pão de Açúcar tem, mas é muito arroz e uma proteína, um peixe, um negócio. Agora, o Dona faz muito rotisserie diversificada, tá? Então, eles têm ali bacalhau, às vezes, claro, que é o preço de um rim, quase, mas é um bacalhau. E tem o frango, tudo. Então, tem uma diversidade grande de rotisserie. Aí, o nosso foco é o custo-benefício da nossa. Aquela churrasqueira de domingo, que algumas lojas têm frango, carne e tudo mais. O Big Box tem? E isso conta como rotisserie também? A gente tem máquina de frango assado em quase todas as lojas, mas ela não fica ali para o cliente ficar vendo o frango rodando. Ele já é embaladinho. A gente tem parceria com a Seara, aquele frango de padaria da Seara. E aí ele já vai num saquinho personalizado e ela fica disponível lá na rotisserie, os frangos inteiros mesmo. Muito bom, inclusive indico lá para a rotisserie. E conta como rotisserie. O frango assado é assim. E o valor dele é fixo, tá? Independente do tamanho do frango, ele é R$19,90. Já assado, já tudo. E só mais uma coisa, você estava mostrando um pouco da variedade, e eu só queria perguntar, essa variedade ela muda em algum momento ou ela continua tipo, todos os meses, todas as semanas, a mesma coisa sempre, só para ter uma noção? A gente tem um cardápio padrão, que tem todo dia, que é o frango assado, o arroz branco, os legumes no vapor. O macarrão vai variar, às vezes a gente tem ele com molho de tomate, às vezes tem com bacon. Então, algumas coisas são fixas, outras variam ali no decorrer dos dias. Tá? É um cardápio variado, até para a gente ter muita opção. Então, às vezes a gente tem linguiça, tem filé de peixe empanado. Então, mas não é isso diário. O que a gente tem diário, que a gente sabe vai ter, qualquer dia que descer ali, é o frango, o arroz branco, o frango assado, às vezes uma maminha assada tem também, quase todos os dias, e um macarrão. Mas o macarrão ele vai variar, né? A forma como é o preparo desse macarrão. E os legumes também, batata doce sempre tem. Mais alguma rotisserie? Opa, bom dia, meu nome é Altair. Então, você tinha citado sobre uma pesquisa do Pet Friendly, e a gente queria saber se na rotisserie vocês também vão disponibilizar algum dado ou alguma pesquisa. Não tem? Ah, não. Beleza. Obrigado. Da rotisserie, a gente nunca rodou nenhuma pesquisa com o cliente, né? A gente tem pesquisas ali externas ali do mercado de Brasília, mercado brasileiro de comida fora do lar, mas não tem nada do Big Box que a gente fez direto com o cliente. Uma coisa que eu esqueci de citar é nas datas sazonais, por exemplo, Dia das Mães, Natal, Páscoa, a gente tem um cardápio diferenciado também, que pode ser feito também via encomenda, os produtos da rotisserie. Então, tem um cardápio, a pessoa escolhe o que ela quer, escolhe o horário que ela quer pegar e já pega a refeição pronta ali. Professora Nívia. Eu tenho observado que várias marcas de outros supermercados estão investindo muito em caldos também. Um supermercado que eu nunca tinha entrado nesse horário, que era o Super Veneza, que é um supermercado bem popular. Agora ele já tem os caldos e está numa ilha, logo na entrada do supermercado. Tem outras marcas também. Eu queria saber se o Big Box também está trazendo caldos para a rotisserie. Olha, vai muito da boa vontade, às vezes, da pessoa que está fazendo ali na rotisserie. A gente não tem um padrão de ter todos os dias o caldo. Mas eu tenho loja, por exemplo, na 402, onde a gente fica, a matriz, que à noite eu saio e tem um caldo de frango lá, tem um caldo verde, tudo no potinho já separado. É legal a gente até colocar isso como um padrão, já para todas as lojas, para a gente ter até no café da manhã. Até comentei com vocês que eu tinha interesse em, no café da manhã, ter um cuscuz ali recheado, no café da manhã na rotisserie e tal. E aí a gente tem caldo em algumas lojas, é feito também. Além disso, a gente também tem canjica. Às vezes eu passei esses dias na loja, outubro tinha canjica na loja ainda.
E vendendo, tá? Então, assim, o cardápio de festa junina fez bastante sucesso e a gente permaneceu por muito tempo. Então, à noite, no final da tarde, tinha caldo, tinha canjica, tinha alguma outra coisa de festa junina lá que eu não lembro agora também, tá? Vamos lá, então, vamos passar para o meu Big Box, programa de fidelidade, 7º semestre, o último produto. Tá. Bom dia. Eu tenho 3 perguntas, no caso, sobre o programa de fidelidade. O primeiro é saber se esse nome, Meu Big Box, a gente pode sugerir outro nome, a gente não pode mexer nessa área, só para entender isso bonitinho. Vamos lá, vamos por partes. Acho que não pode. Gente, eu fiquei 3 meses pensando nesse nome. Não pode mexer nele, assim, não tenho interesse em mudar o nome do programa agora, não. Pode ser que daqui a uns anos, às vezes, eu queira trocar, mas agora, por enquanto, ainda tá bom. Mas é um nome bem bacana, direto, objetivo. Direto, objetivo. Então, a segunda pergunta é em relação aos benefícios do programa de fidelidade. E eu queria trazer o exemplo do aplicativo do McDonald's, que você consegue acumular pontos no aplicativo e aí eles botam lá, até tal pontos você troca por tais promoções ou tais produtos, e saber se a gente pode utilizar essa ferramenta e sugerir, tipo, compras, tantos pontos acumulados, ganha a raspadinha, que nem você falou, e até pontos muito acumulados ganham, que nem o Oba, o Pão de Açúcar fazem, por exemplo, você junta tantos pontos, você ganha uma panela. Você junta tantos pontos, ganha uma faca e tudo mais. Muito boa pergunta. Sim, pode colocar como sugestão a questão dos pontos. Eu acho bem bacana, até para você manter o cliente, sempre que ele comprar, mesmo que ele compre pouco, ele ganha uma pontuação ali, vai acumulando no aplicativo ou num site. A campanha de selos é legal também, essa que vai juntando selos. Pra você ter noção, essa campanha de selos é tão legal, porque no Pão de Açúcar, tinha gente que vendia no iFood, na OLX e no Mercado Livre, selos para completar a cartela. E era caro, inclusive, os selos. Então, assim, isso traz bastante esse senso de comunidade, assim, da pessoa de juntar, traz aquela nostalgia de álbum de figurinha, de antigamente, você tinha que juntar os selos, então é bem legal. Assim, são ações bacanas que, atreladas a um programa de fidelidade, ficaria muito bom. Tá? Mais uma, Bernardo? É a última? Vamos lá, gente, mais alguém? Mais uma. Mais uma, que é a última. Uma outra pergunta, agora, sem falar do programa em si, das nossas demandas, a gente tem muita peça de vídeo, e institucionais e VTs, e aí eu queria saber se o Big Box vai disponibilizar alguma unidade, algum local que a gente possa usar para gravações, para dar uma contextualização do mercado do Big Box, para saber se a gente pode usar esse recurso. Não, o 7º agora... Severo, tem uns 35, mais ou menos. Manhã e noite. Tudo junto. 35 alunos. Então, sobre a questão da visita, eu acho que, inclusive, tem que ter a visita para gravar o conteúdo mais assertivo. E aí eu vou conversar com os professores para a gente fazer um agendamento, ver quais são as lojas para vocês irem. Não tem problema nenhum, desde que a gente... Tem os dias que a loja é mais movimentada, quarta e quinta. Geralmente, nesses dias, eu não consigo colocar a visita porque... muito cliente, muita fila e tal, não tem como. E aí a gente pode destinar dias específicos para essas visitas e eu informo a loja com antecedência, 0 problemas de gravar. Isso é bom. Felipe, isso é importante mesmo, viu? Porque a gente fica com a dificuldade. E é claro, gente, olha só, sempre é necessário vocês avisarem a gente. Na verdade, o Felipe vai disponibilizar os períodos que vocês vão poder gravar, né? E as lojas específicas, né?
para depois a gente passar para vocês e a gente fazer um schedule, né? Um horário de cada um fazer um pouquinho de gravação. Isso é importante. Aí só mesmo a gente faz esse intermédio dos professores, porque aí eles conversam comigo e a gente vê os horários. Eu já vou disponibilizar os dias que a gente consegue, e aí, justamente, igual ele falou, faz o agendamento e a gente libera na loja, tá? Ótimo. Muito bom. Qualquer pessoa que quiser. Isso para qualquer grupo que queira gravar, tá, gente? Sempre, todo mundo que quiser gravar dentro da loja, só falar lá direitinho, a gente vê e faz a gravação. Hoje foi dado o start, né? Ou seja, na verdade, a gravação vai ser mais para final de maio, comecinho de junho, né? Porque até um pouquinho antes, talvez meio de maio, né? Porque a gente tem até dia 12 de junho para entregar mesmo o trabalho pronto, 12 de junho. Então, a gente vai começar talvez dia 1º de maio. Então, pegar aí uns 10 dias, 15 dias, justamente para fazer essa produção aí. Boa pergunta, Bernardo. Gente, lembrando que a gente vai fazer alguns ajustes nos editais, uma outra coisinha, né? Depois que ele falou aqui. No 7º semestre, já falo que o meu Big Box, eu já tirei a última linha, que foi do cartão impresso. Eu tirei, não publiquei ainda, porque ele me pediu para tirar esse cartão impresso. Que mais? Acho que é isso, gente. Tem aqui uma pergunta do meu Big Box? Levantou a mão, não sabe. Não, mas você começou outro assunto, saiu das perguntas. É uma dúvida mais pessoal do que para o trabalho, enfim. Eu vejo que, para quem faz pequenas compras, até 10 volumes, 20 volumes, existe um caixa especial. Tem um caixa especial para as pessoas mais velhas. Tem um caixa especial para a mulher grávida, com criança. Para quem faz grandes volumes de compra, o que é feito especial para ele? Geralmente, quando a gente vai definir o layout da loja, tem alguns caixas que, por legislação, a gente precisa ter. Por exemplo, pessoas de 160 mais, autistas, enfim, todas as pessoas que têm algum grupo específico. Na loja, pelo menos 50% dos caixas é destinado a compras, entre aspas, geral. Então, compras maiores. 50% dos caixas tem que ter. Então, não é feito nada especial para essas pessoas, mas tem os caixas normais ali que passam os volumes normais, assim, de quantidades maiores. Agora, o caixa rápido, eu tenho, às vezes, 2 caixas, são caixa rápido. Além disso, por exemplo, na 402, a gente implementou o self-checkout para a pessoa poder fazer sua compra. Com isso, a gente libera mais caixas para ser caixas de volumes grandes, assim, de mais volumes, carrinho cheio mesmo. Aí tem um self-checkout que facilita muito, só que o self tem limitação de quantidade de itens também, né? Não pode fazer muitos itens, acho que até 20 ou 30 produtos. Tá? O nosso intuito é que a gente tenha mais lojas com caixa de autoatendimento. Por exemplo, no Noroeste, que é uma loja que realmente a gente vê que tem muita dificuldade, por ser de difícil acesso, de funcionários. Então, porque a pessoa tem dificuldade de chegar até o local da unidade, porque é difícil o ônibus para lá. Então, a gente vai colocar um self-checkout justamente para trazer essa mão de obra ali para o cliente mesmo estar fazendo. E muito cliente pede, inclusive, no saque, um self-checkout para essas lojas. Tá? Bem-vindo, é a minha loja. Yasmin, vamos lá. Oi, bom dia. Meu nome é Yasmin e, assim como outros colegas, eu queria saber, com relação aos dados desse programa, né, se a gente vai poder ter acesso, principalmente o dado, por exemplo, de clientes que começam o cadastro no caixa, mas não finalizam, né? Se você já tiver uma porcentagem com esse dado. E também o que vocês têm feito hoje para converter essas pessoas que não estão finalizando o cadastro, né? Qual é a ação que vocês têm feito para isso? De cada vez, né? Tem mais, não tem? Yasmin, né? Yasmin, tem mais perguntas. Yasmin, você tocou no meu ponto, no meu calo, no meu ponto, não vou falar ponto fraco, mas ponto a melhorar do programa.
hoje, eu citei que a facilidade do programa é essa do cliente ir lá no caixa, colocar o CPF, o telefone já está cadastrado e vai receber o link para completar o cadastro. 12% é o número de pessoas que entra e completa o cadastro. 12 que completam. Então, é um programa que, para me comunicar com o cliente, é um pouco caro, porque eu tenho que me comunicar com esse cliente por SMS, que é o único contato que eu tenho dele. Apesar de o SMS eu ter 85% de engajamento, significa que a cada 10 mensagens de texto com ofertas que eu mando para o cliente, 8 são abertas. Então, isso é um número bem alto, é um número bem acima da média Brasil, inclusive, o engajamento de 80% no SMS. Apesar de ser um canal que eu pago 6 centavos cada SMS que eu disparo. Então, a gente precisa de estratégias para aumentar o percentual de completude cadastral. O que a gente tem feito? A gente tem o QR Code com Wi-Fi nas lojas, que aí o cliente tem que ler o QR Code, no que ele escaneia o QR Code, e ele já é um cliente cadastrado no programa, ele é vinculado ao programa, o Wi-Fi. Aí o cliente ele tem que colocar o CPF dele, no que ele coloca o CPF, aí já pede para ele colocar o e-mail, porque aí eu já tenho pelo menos mais o e-mail do cliente, isso já força ali mais um dado na completude cadastral. Então eu tenho o QR Code. Outras ações que eu posso fazer, algumas ofertas mais atrativas que ficam ali embaçadas, e aí para o cliente ver aquela oferta, ver aquele preço, ter acesso àquele preço, ele tem que ser um cliente que tenha cadastro completo. Então, isso aí dá para a gente também fazer para incentivar a completude cadastral. Às vezes, você coloca ali a foto só de um, sei lá, patinho bovino. E aí, patinho é um produto que o cliente quer comprar barato. Aí você coloca o preço lá embaçado, fala, complete seu cadastro e veja o preço. Tem acesso ao preço. São ações que dá para fazer para gerar completude. As outras eu vou deixar vocês queimarem a cabeça aí para pensar. Na tarja, você fala no cartaz? Ou no site? Não, o que a gente tem, não, mas esse da tarja, que fica lá, o cartazinho, eu não consigo fazer ele vinculado a cadastro completo. Todo mundo que tem cadastro no clube, seja só o e-mail ou seja só o CPF e o telefone, já tem acesso àquele preço. Ah, esse produto é R$10,99, se você for cliente do clube, você compra por R$8,99. Mas esse que é para todo mundo que é cadastrado, eu não consigo vincular cadastro completo. Os que eu consigo vincular cadastro completo seriam só os que eu comunico ali por SMS ou por e-mail. Entendeu? Porque esse que está lá preso lá na loja, o preço, para todo mundo ver, não tem como vincular cadastro completo. É para todo mundo que é cadastrado, seja só com o primeiro cadastro, que é o telefone e o CPF. Tá? Só um minutinho. Só para ficar registrado. No microfone é melhor, porque A minha outra pergunta, são duas ainda, né? Uma é para você, qual é hoje o maior diferencial do programa? E já vou emendar na outra, que é também para você hoje, qual é a maior referência para construir o programa? E a referência, né? Tá. Hoje, para mim, o maior diferencial do programa é a facilidade que o cliente tem de se cadastrar e de ter acesso aos descontos exclusivos, né? Não precisa ter um aplicativo, não precisa pagar, né? Não é um programa tipo o Suns Club, que você tem que pagar uma mensalidade para fazer parte dele. E hoje, a minha maior referência, eu tenho algumas, mas assim, algumas muito fora de Brasília, em outros varejistas fora, ali em São Paulo, como, por exemplo, o próprio Mambo. Mas em Brasília, assim, nacional, é o Pão de Açúcar. Né? O cliente mais do Pão de Açúcar é um case, assim, a gente não pode deixar de mencionar sempre que a gente fala de programa Fidelidade. O deles é referência, até porque foi um dos primeiros que foi criado. Então, seria o Pão de Açúcar, tá? O cliente mais. Não, a referência foi o Pão de Açúcar que eu falei.
Diferencial. Aham. A minha pergunta é em relação a acessar a página, né, do Clube de Fidelidade. Saber se o aplicativo do Delivery seria interessante a gente poder sugerir ter a aba do Meu Big Box ali para mostrar quantos pontos tem, o que pode ser resgatado. Atividade é sua. Quando a gente foi criar o programa de fidelidade, eu falei que passei 3 meses criando o nome do programa, né? Eu passei quase 2 meses fazendo concorrência com qual que era o software que ia fazer meu programa. Por quê? Muitos dos softwares que eu falei, que eu conversei, tinha que ser obrigatório ter um aplicativo para ter o programa. Para mim não era interessante, porque eu já tinha um aplicativo do Big Box Delivery, e aí já é difícil um cliente ter um aplicativo do supermercado no celular. 2, esquece. E aí agora a gente está estudando ter uma página, nem que seja uma visão web, do Meu Big Box dentro do aplicativo do Big Box Delivery. Hoje já tem uma página Meu Big Box lá no Delivery, só que é só para você ver os preços que são gerais para todo mundo. Eu não tenho uma página que é personalizada para o cliente. Por exemplo, aqui eu vou ver os descontos que são para mim, ou aqui eu vejo os meus pontos, quanto que eu tenho de cashback. Não tem, mas a gente tem essa intenção, sim, de trazer para dentro do aplicativo do Big Box Delivery uma versão web da sua página de cadastro no Meu Big Box. Murilo? Eu não sou do 7º semestre, não vou poder fazer isso, mas era o meu plano na hora que eu vi ali. Eu achei que podia fazer qualquer um. Mas vamos lá. Pode ficar até de ideia para o 7º semestre, se alguém quiser. O Daniel, nosso professor, uma vez falou que os proprietários do Big Box também têm uma academia. E aí eu estava pensando no seguinte: seria viável a gente fazer um programa em parceria da academia e o Big Box, onde teria, tipo, compra saudável, treino garantido. E a pessoa compra X valor em coisas saudáveis e, de forma gamificada, ela vai acumulando energias ali no aplicativo e ganha um voucher de 3 dias de treino, ou 7 dias de treino, ou comprou 10 quilos de fruta nesse mês, ele ganha 15 dias de treino, alguma coisa assim. E outra coisa que ele falou também, eu já vou deixar aqui na mesma pergunta, o Pão de Açúcar tem o Stix também, que é um programa bem legal. Eu já ganhei muito desconto no Pão de Açúcar com Stix, e eu queria saber também se teria algum do tipo. Vamos lá. A Aquas, que é a academia do grupo, nós já fizemos algumas ações do Meu Big Box em parceria. Por exemplo, ano passado a gente fez o Abril da Saúde, e aí todos os clientes que fossem cadastrados no Meu Big Box e que se matriculassem na Aquas, o primeiro mês seria R$1 só. Então, a gente fez... Essa ação foi muito boa na época. E a gente não tem intenção, para esse projeto específico, de vincular a marca da Aquas. Mas essa sua ideia é muito boa. Inclusive, você dá uma anotada aí para a gente, Robert, porque aí eu achei bem legal essa de você pegar produtos saudáveis e juntando ponto e trocar por um benefício que seja adequado àquela rotina do cliente, que é aquele perfil fitness. Isso vai muito dentro do contexto do nosso programa, que é o Meu Big Box, de ser personalizado, independente de quais sejam os hábitos de consumo da pessoa. Muito bacana. Teve mais uma pergunta que eu não respondi? Em relação ao Stix, ele vai muito parecido com pontos Livelo. E o Livelo, ele está em contato comigo, a gente provavelmente vai fechar uma parceria com a Livelo, tá? Ok. Mais alguma pergunta? Pessoal, por gentileza, uma salva de palmas aqui para o Felipe, para o Robert.
Felipe, muito obrigado aí, tá, pela presença. Pessoal, já estou avisando a vocês, tá, teve uma alteração aqui no nosso calendário. A entrega é dia 12, as bancas é do dia 16, 17, 19 e 20, 16 a 20, e estava marcado dia 24 de junho a nossa premiação. Não será dia 24, terça-feira. Ele acabou de conversar comigo, vai ser na quinta-feira, dia 26 de junho. 24 de junho é dia de São João e tal, tem atividades e tal, ele já falou comigo e tal. Então, dia 26, mudem aí o dia da premiação, tá? Dia 26 de junho, quinta-feira. Ok? Valeu? Qual é a premiação? Boa! Para quem... É porque eles são os calouros aqui, eles são os calouros aqui. Então, presta atenção, ó. Todo mundo sabe que cada produto tem ouro, prata e bronze, né? Cada produto, na verdade, são 4 produtos e mais o 8º semestre, que são 5, né? Na verdade, 5 categorias, vamos dizer assim. Aí nós temos uma categoria, chama criatividade, onde todos os alunos, eles participam, né? E pode ser uma peça, pode ser um vídeo, pode ser alguma ideia, criatividade. Quem vai definir são os professores, né, que a gente define. Temos o prêmio da galera, que é votação, é dedo ali, né, ficar, né, com o dedo todo, né, machucado e tal, é a votação. E nós temos o Grand Prix. E não vou falar, não posso falar, ele me falou hoje, fiquei super feliz, que vai ter um diferencial. Quem for premiado, ouro, prata e bronze, vai ter um diferencial. E quem ganhar o Grand Prix vai ter outro diferencial. Ok? Façam o melhor de vocês, está dada a largada, então acho que é importante para vocês. Pode ter certeza que vocês não vão tirar nada de mim, somente no dia 26 de junho, quinta-feira, a gente vai passar para vocês o que cada um vai ter algum retorno, etc, etc, etc. Tá ok? Beleza, obrigado, viu, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês e eu estou esperando muito dos trabalhos de vocês. Vou olhar um por um. Valeu? Obrigado, viu? Valeu, pessoal. Até mais.